Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Este é o quarto culto que o pastor faz sobre o tema: sem santificação, ninguém verá o Senhor. E o texto base que está dando suporte a esta série de pensamentos está em Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus se manifestar, ninguém verá Deus cumprir promessas. Fala para o teu irmão do lado, diga: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Diga: ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus agir. Vamos orar a Deus, para que o Espírito fale conosco essa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, Jesus amado, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, e a minha suficiência vem de Ti, ó Deus. E nesta noite nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz, para continuar fazendo aquilo que Pedro exortou a igreja: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então usa-me nessa noite, meu Deus, capacita-me a falar da Tua palavra, porque a minha suficiência vem de Ti. Eu por mim mesmo não teria capacidade alguma. É o Teu Espírito que faz todas essas coisas. Usa-me, meu Senhor, para falar ao Teu povo, para falar à Tua igreja, a Tua verdade, a Tua palavra. E que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, meu Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos, falarmos e ouvirmos nessa noite. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, igreja de Jesus Cristo, povo amado de Deus, cujos nomes a Bíblia diz estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Nós já vimos aqui nos cultos passados, este é o quarto culto que o pastor faz na igreja, falando sobre esse tema: sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós já vimos aqui que existem dois tipos de santificação. Existe a santificação para a salvação, para a vida eterna com Deus. Existe a santificação para que nós possamos ver Deus agir, para que nós possamos ver Deus se manifestar em nosso favor, cumprir promessa, galardoar, operar milagres, operar sinais, fazer o impossível se tornar possível. A santificação para a salvação, que é a santificação do nosso espírito, ela foi operada na nossa vida, no teu espírito, no meu espírito, instantaneamente, no momento que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Esta é automática, e ela depende e dependeu única e exclusivamente de Deus. Eu queria que você visse, por favor, na Epístola de Paulo aos Efésios, como é que isto fica claro. Efésios capítulo 1, versículo 13. A palavra diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então veja bem, todo eleito de Deus, todo predestinado de Deus, no dia que ele ouviu pela primeira vez a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ele creu, porque Deus imputou ao seu espírito o dom da fé. E ele naquele momento, instantaneamente, ele foi selado, ele foi batizado, ele foi ungido com o Santo Espírito da promessa, com o Espírito Santo de Deus, e o seu Espírito se tornou perfeito para sempre. Amém? Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós não tivemos participação deste processo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi Deus que fez tudo isso graciosamente. Então Efésios 2, versículo 8, ele diz: porque
Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele diz no versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer que é um dom de Deus, a tua salvação é um dom de Deus, é algo que Deus te imputou graciosamente, não dependeu de obra, não dependeu de jejum, não dependeu de sacrifício, não dependeu da oração do teu pai, da tua mãe, da oração de um pastor, não dependeu de ninguém, absolutamente de ninguém. Dependeu de quem então, pastor? Única e exclusivamente de Deus. Então você vê, tudo que é necessário para que o meu espírito seja salvo, é Deus que opera na minha vida, graciosamente na tua vida também. Porque se a minha salvação dependesse de mim, então eu seria o autor da minha salvação. O autor da minha salvação não seria Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Diga com os teus lábios, confesse isso, diga, Jesus é o autor da minha salvação. Por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 14, vamos voltar a Hebreus capítulo 10, versículo 14, a palavra diz assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quer dizer, com um único sacrifício, com uma única oferta, que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele tornou possível que o meu espírito, o teu espírito, fosse aperfeiçoado para sempre. Para sempre. O teu espírito está perfeito para sempre. Não existe mais nada que precise ser feito. Deus fez tudo. A Bíblia diz, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas graciosamente, gratuitamente. Não dependeu de você, não dependeu de ninguém, dependeu exclusivamente de Deus. Paulo, quando escreveu aos Romanos, na epístola à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 30, Paulo diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você vê? Então tudo isso quem é que fez na nossa vida foi Deus. Aos que ele predestinou, a esses também chamou. Aqueles que ele chamou, o que ele fez? Justificou. Que mais que ele fez? Também glorificou. Então você está chamado, justificado, glorificado, aperfeiçoado para sempre. Por isso que a Bíblia diz que a igreja de Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo, ela é formada por aqueles que Deus santificou no Espírito. Aqueles que já estão espiritualmente santificados, aperfeiçoados para sempre. Na primeira epístola aos Coríntios, só você adiantar um pouco, no capítulo 1, versículo 2, olha como Paulo diz isso. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Quer dizer que em Cristo, a igreja de Jesus Cristo foi o quê? Santificada. A igreja está santificada, você está santificado, eu estou santificado. Todavia, ele diz, chamados para ser santos. Você veja, uma vez que Deus te chamou, uma vez que você foi selado com o Santo Espírito da promessa, você foi aperfeiçoado para sempre, você foi justificado, você foi glorificado, o teu espírito está completamente santificado para a vida eterna. Mas aqui diz o quê? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Quer dizer, o meu espírito está santificado, mas eu tenho, como você também tem, todos os eleitos de Deus têm, uma chamada de Deus para viver aqui neste mundo uma vida santificada. Agora, esta santificação, para que nós sejamos santos no nosso viver diário, esta santificação, o Espírito Santo de Deus, ele vai operando progressivamente na minha vida, na tua vida, à medida que nós vamos recebendo a palavra. À medida que eu ouço a palavra vem para a minha mente, desce para o meu coração, o Espírito usa a palavra e ele vai gerando esta santificação. Esta santificação que Paulo está se referindo em Hebreus 12, 14, quando ele diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus cumprir promessa, ninguém verá Deus galardoar, ninguém verá Deus operar milagres, ninguém verá Deus fazer o impossível se tornar possível. No texto grego original, a palavra santificação é agiasmo.
Agiasmo significa viver separado do que é profano. Agiasmo significa respeito religioso, devotamento, dedicação, temor reverencial a Deus. Então, à medida que nós vamos recebendo a palavra, à medida que eu vou ouvindo as verdades de Deus, e esta palavra não entra apenas na minha mente, mas ela desce para o meu coração, eu começo a colocar esta palavra em prática, então o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai criando em todos nós um desejo muito grande de se afastar daquilo que é profano. Você começa a sentir que Deus está criando em você um desejo de se afastar do que é profano. Ele vai criando em você um desejo de ter um respeito religioso muito grande. Um desejo de você se dedicar à obra de Deus, ter uma dedicação muito grande às coisas espirituais, um devotamento, um temor reverencial muito grande. Porque Paulo disse, sem isto, sem estas coisas, ninguém verá Deus agir, ninguém verá o Senhor. Agora, eu quero que você entenda, meu irmão, que um filho de Deus, ele só pode ser santificado pela palavra. Não é pelo jejum, não é pelas obras da lei, não é pelas vigílias, não é pelos sacrifícios, não é por não cortar o cabelo, não é por deixar de ir uma praia. A santificação que Deus requer de cada um de nós só pode ocorrer na nossa vida através da palavra. Veja o que diz, por favor, o Senhor Jesus Cristo no livro de João, João capítulo 15, João 15, versículo 3. O Senhor disse assim, a minha Bíblia está na página 172, se você tem Bíblia desta grande aqui da Sociedade Bíblica, essa de letras gigantes, então é na página 172. O Senhor Jesus disse assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra santifica, a palavra limpa. Mas limpa de quê, pastor? Irmãos, a palavra limpa de tudo aquilo que é contrário a uma vida de santidade. A palavra vai limpando, a palavra vai limpando. Pastor, quer dizer então que só a palavra é que pode gerar santidade na minha vida? Só a palavra, só a palavra. Não existe outra possibilidade. É por isso, meu irmão, que a maioria do povo de Deus não tem santidade, não vive uma vida de santificação no seu viver diário, porque a maioria do povo de Deus não tem a palavra, não ouve a palavra. Esta é a verdade. Fazem muito jejum, fazem muitas vigílias, eles lambem o pó, eles esfolam o joelho no chão, eles obedecem às doutrinas que os homens criaram, entretanto, não tem santificação, não tem santidade. O que a Bíblia diz? Sem santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus agir. E por falta desta santificação, é que você vê aí crente mentindo, crente sendo desonesto, crente que não honra a palavra empenhada, que sente ódio, que deseja o mal ao próximo. Por isso que você vê pela falta de santificação, porque não tem a palavra. Você sabe o que Jesus diz? No mesmo livro de João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é que santifica a nossa vida? A palavra. Só a palavra santifica. Não há outro modo, não há outra maneira de ter santificação, só através da palavra. Veja o que o salmista diz, no livro de Salmos, Salmo 119, Salmo 119, versículo 105. O salmista diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quer dizer que é a palavra de Deus que ilumina os teus caminhos, para você não cair nas armadilhas que existem. Olha, durante a nossa caminhada, durante o nosso caminho nesse mundo, meus irmãos, existem muitas armadilhas, e só a palavra de Deus é que pode iluminar para você não cair nelas. Se eu tivesse tido um pastor que me ensinasse isto aqui, meu irmão, olha, eu não teria no meu passado usado a minha lógica, usado a minha força, usado a minha capacidade humana intelectual para iluminar os meus caminhos. Eu teria usado a palavra de Deus e eu não teria caído em tantas armadilhas que eu caí ao longo da minha vida. Mas eu não tive quem me ensinasse essas verdades aqui.
Porque, irmãos, uma pessoa que tem a palavra de Deus iluminando os seus caminhos, ela não cai, por exemplo, na armadilha da idolatria. Ela não crê em ídolos, ela não crê em santos, ela não crê em velas, ela não crê em rosa, ela não crê em correntes. Mas quantos que estão aí caindo nessas armadilhas aqui, porque não tem a palavra iluminando os seus caminhos? Veja, por exemplo, o Espiritismo. Eu passei pelo Espiritismo também. O Espiritismo é uma armadilha violenta. Testemunha de Jeová, isso é outra armadilha diabólica. Seixonoye, budismo, Casa da Bênção, Universal do Reino de Deus. Olha, G12, Renascer em Cristo. Tudo isso são armadilhas diabólicas. Que quando a pessoa não tem a palavra iluminando os caminhos, ela acaba caindo nessas armadilhas aqui. Quem não tem conhecimento da palavra, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, acaba caindo nas armadilhas do diabo ao longo da sua caminhada nesse mundo. Então a verdade da Bíblia Sagrada, a verdade de Deus, e esta igreja aqui prega a verdade, é que só a palavra de Deus pode te habilitar para que você viva neste mundo como um santo de Deus. Paulo disse aos santificados em Cristo, chamados para ser o quê? Santos. Só a palavra, você quer ver? Segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer dizer, você só pode ser uma pessoa perfeitamente habilitada para toda boa obra quando a palavra te ensina, quando a palavra te corrige, quando a palavra te educa. E aí você vê a importância, meu irmão, de você congregar numa igreja onde a palavra da graça de Deus é pregada, onde a palavra da graça de Deus é ensinada. Porque à medida que você vai recebendo a palavra que saiu da boca do justo, a palavra que Paulo recebeu mediante a revelação de Jesus, esta palavra, ela vai te corrigindo, ela vai te ensinando, ela vai te educando, ou seja, ela vai gerando na tua vida um viver santificado. É a palavra que faz isso. Não são as obras da lei que santificam o homem. Nós temos até um hino que fala isso, né? Não são as obras da lei que santificam o homem. Não são os jejuns, não são as vigílias, não são os sacrifícios, não é o duro trato do corpo. A Bíblia diz, é a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 13. Veja o que diz aqui. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Quer dizer que, na vida dos que creem, na vida dos predestinados, a palavra opera com eficácia. A pessoa que mentia, já não mente mais. A pessoa que era desonesta, já não é mais desonesta. O marido que maltratava a esposa, já não maltrata mais a esposa. A esposa que era submissa ao marido, agora já não é mais insubmissa. Então, a verdade é que, quando você conhece esta palavra, a palavra da graça de Deus, né? Ela opera eficazmente, diz aqui o texto, mudança na tua vida. Muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de agir, muda você como marido, muda você como esposa, muda você como pai, muda você como mãe, muda você em tudo. Então, a palavra pregada nesta igreja aqui, quando ela é recebida no teu espírito, meu irmão, ela opera mudanças radicais na tua vida. Ela gera em você agiasmo, ela opera em você santificação, para que tu possas ver Deus se manifestar em teu favor. Então, Deus santificou para a vida eterna, é isso que a Bíblia diz. Nós todos já estamos o quê? Santificados. O teu espírito está santificado. Você crê nisso? Você acredita nisso? Em nome de Jesus? No duro, no duro, no duro. Mas Ele nos chamou para quê? Para sermos santos. Veja o que diz, por favor, Tiago.
Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Olha, no texto grego original, esta palavra ciúmes aqui é epipoteo. Epipoteo quer dizer um afeto que deseja um retorno, que deseja retorno. Então, Deus tem um afeto por nós, os seus filhos, e Deus deseja um retorno deste afeto. Agora, que retorno é este que Deus deseja? Uma vida santificada, para que você possa ver Deus se manifestar em favor da tua vida. Então você vê, olha, Deus te dá redenção, Deus te dá vida eterna, justificação, Ele te aperfeiçoou para sempre, mas Ele quer um retorno disto aqui. Agora, a falta de uma vida santificada, que é exatamente o retorno que Deus quer, é exatamente a razão porque existem tantas bênçãos retidas, porque existem tantas portas fechadas na vida do povo de Deus. Porque o povo de Deus não tem dado esse retorno que Deus requer. A maioria do povo de Deus, meus irmãos, não tem dado esse retorno a Deus com a sua vida santificada. Muitos fazem sacrifício, fazem jejuns, lambe o pó do chão, esfola o joelho, sobe monte, desce monte, né? Mas nada disso produz santificação. Então as pessoas não podem dar esse retorno que Deus requer. E qual é o resultado disso, pastor? Portas fechadas. E aí eu quero que você perceba como isto aqui é importante, como isto aqui tem uma importância fundamental para a nossa vida. Se você viver uma vida de santidade, se você viver uma vida de respeito religioso, separado do que é profano, se você viver uma vida dedicada, devotada a Deus, Deus abre portas. Deus vai abrir porta. Se por outro lado você zomba de Deus e você passa a viver uma vida profana, você passa a viver uma vida relaxada, sem respeito religioso, sem dedicação, sem devotamento, Deus fecha portas. Portas fechadas. Olha a importância que isso tem, viu? Para o teu viver diário. Pastor, quer dizer que Deus faz isso? Faz. Em Apocalipse mostra isso, claro. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aí eu pergunto, irmãos, quando Deus abre uma porta, alguém nesse mundo pode fechar essa porta? Sim ou não? Mas quando Deus fecha uma porta, alguém pode abrir essa porta? Não. Então porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas porta que Deus fecha, ninguém abre. Não adianta jejuar, não adianta fazer vigília, não adianta pagar preço, não adianta pedir para o pastor colocar a mão na cabeça, não adianta ligar para programa de rádio e colocar nome no livro da oração, não adianta fazer jejum, nada disso vai resolver. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus só vai abrir se a pessoa consertar a sua vida com Deus. Se está com a vida torta, não está vivendo vida de agiasmo, não está vivendo vida de santidade, Deus fecha a porta. Ele diz, olha, conserta que eu abro a porta. Ok? Amém? Agora, eu quero tocar em alguns pontos, em mais algumas áreas, que quando essas áreas não são respeitadas, elas fazem com que as portas sejam fechadas. Eu quero mostrar para você coisas importantes, faz com que bênçãos fiquem retidas. Por exemplo, vamos ao livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Nós já falamos tanto aqui da igreja sobre isto, né? Mas isso é importante, viu? Olha só o que diz aqui a palavra do sábio. Salomão disse assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha, meu irmão, isto aqui faz parte de uma vida santificada. Uma pessoa que tem respeito religioso, ela honra a Deus com seus bens. O que significa honrar a Deus com seus bens? É você honrar a Deus com as suas ofertas. É você ser fiel a Deus nas ofertas. É você sempre dar para Deus aquilo que de melhor que você tem. Uma pessoa que tem respeito religioso, ela honra a Deus com as primícias de toda a sua renda. O que significa as primícias de toda a sua renda? São os nossos dízimos. Isso faz parte de uma vida santificada. Isso faz parte de uma pessoa que tem verdadeiramente respeito religioso. E qual é o resultado disso, pastor? Portas abertas. Olha que se encherão fartamente os teus celeiros.
Transbordarão de vinho os teus lagares. Deus escancara as portas, vem prosperidade, Deus supre as tuas necessidades, Deus faz os teus sonhos se tornar realidade. Olha, Deus faz coisas grandes. Agora, uma pessoa que não tem respeito religioso, ela nunca vai obedecer isto aqui. Nunca. Ela nunca vai honrar a Deus com seus bens, ela nunca vai honrar a Deus com as primícias de toda a sua renda. E qual é a consequência? Portas fechadas. Pastor, peraí. Vamos estar dizendo então que a prática dessas coisas prova que uma pessoa tem realmente respeito religioso. O irmão pode mostrar isso na Bíblia, que fidelidade a Deus em dízimos e oferta é também prova de respeito religioso. Vou te mostrar na Bíblia. Vamos lá, Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Veja o que diz a palavra. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Então Deus diz assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Olha só, está falando de honra, está falando de respeito religioso, né? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então Deus está reclamando aqui que os sacerdotes não estavam honrando ao Senhor, não estavam respeitando Deus, como Deus deve ser honrado e deve ser respeitado. Agora a pergunta é: em que eles não estavam honrando a Deus? Em que eles não estavam respeitando a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Você quer ver? Olha o versículo 7 que aqui diz. Deus disse: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Deus diz: olha, vocês estão me desrespeitando, vocês estão me profanando, quando vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar. Quando é que alguém oferece pão imundo sobre o altar de Deus? Quando a pessoa oferece a Deus, meus irmãos, uma oferta de avareza. Quando a pessoa é mesquinha para com as coisas de Deus, quando ela não dá importância às necessidades da obra de Deus. Você vê que o povo perguntou a Deus: em que te havemos profanado? Deus respondeu aqui: nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. É aquela pessoa que diz assim: não, Deus não precisa de dinheiro, eu não concordo que o pastor peça oferta, para que Deus quer dinheiro? Ah, não, qualquer coisa para Deus está bom, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, essa coisa de dar oferta, eu acho que qualquer coisa para Deus está bom, uma moedinha, uma notinha de R$1, isso é uma coisa simbólica. Este é o que diz: a mesa do Senhor é desprezível? Será que muita gente da igreja não tem agido da mesma forma que esses sacerdotes aqui? Quantas são as pessoas, inclusive na nossa igreja, que vêm ao culto, aprendem a palavra, se alimentam da verdade, cantam, louvam, mas se mostram totalmente diferentes às necessidades da igreja? Quantas? Quantas nós temos no nosso meio que procedem desta forma aqui? Isto é considerar a mesa do Senhor desprezível. Isto é considerar a mesa do Senhor desprezível. No versículo 8, o Senhor disse assim: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer que todas as vezes, meus irmãos, que alguém oferta a Deus uma oferta abaixo daquilo que ele poderia realmente dar, ele está trazendo animal cego, ele está trazendo animal coxo, ele está trazendo animal enfermo, que era o que esses sacerdotes faziam. A lei dizia assim: ó, quando alguém for oferecer a Deus uma oferta de holocausto, uma oferta de sacrifício, tem que ser um animal macho, não pode ter menos de 1 ano, tem que ser um animal perfeito, não pode ter doença, não pode ser cego, não pode ter nenhuma mancha na pele, tem que ser um animal perfeito. O que esses sacerdotes aqui faziam? Eles levavam para Deus o imperfeito, um animal doente, um animal coxo, um animal cego, porque esse animal doente, esse animal defeituoso, valia muito menos do que um animal perfeito. E Deus está perguntando: não é isso mal? Esse tipo de procedimento não é mal?
E ele disse mais: apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Deus estava dizendo: olha, se você procede assim com os homens, e os homens não gostam, e os homens não aceitam ser tratados dessa forma, imagine eu que sou o Deus Todo-Poderoso. Imagine eu que sou Deus. Quantos têm procedido assim? Quantos têm trazido animal cego? Quantos têm trazido animal coxo, animal enfermo, para apresentar a Deus? Quantos que se mostram indiferentes, meus irmãos, às necessidades da obra de Deus? No versículo 9, Deus continua dizendo: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Claro e evidente que não. Sem dúvida nenhuma que não. Você vê que em 1 de Samuel, segura um pouquinho esse versículo aí, vamos lá atrás. 1 de Samuel, capítulo 2, 1 de Samuel 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus está dizendo: olha, o sacerdote Eli, eu havia prometido a você que a tua casa e a casa do teu pai andariam perpetuamente diante de mim, porém agora, diante da tua maneira de agir, como você não tem me honrado, isso não vai mais acontecer. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, serão o quê? Desmerecidos. Os que me honram, Deus está dizendo, eu abro portas, eu escancaro portas. Os que me desprezam, os que me desonram, os que não têm respeito religioso para comigo, serão desmerecidos, portas fechadas. Você vê como isso aqui é importante na nossa vida? Como é importante você ter consciência disto aqui. Isso é um problema gravíssimo dentro da igreja evangélica, viu? A maioria do povo de Deus não honra a Deus dessa forma aqui. A maioria do povo de Deus é mesquinho, é avarento, sabe? Não dá o melhor para Deus. Muitos não são fiéis nos dízimos, não são fiéis nas ofertas. E aí o resultado são portas fechadas. Porque não está tratando Deus com respeito, não está tratando Deus com honra. Você vê, hoje é quarta-feira, né? Acho que foi domingo à noite que eu falei aqui na igreja. Eu falei, olha, nós temos necessidade de juntarmos um dinheiro para dar entrada da rádio FM comunitária, e estamos precisando ainda de R$1.500. A igreja estava cheia domingo à noite. Eu digo, olha, os irmãos que puderem dar uma contribuição à parte, fora da tua oferta normal, procure as pastoras no final do culto. Falei isso aqui, todo mundo ouviu, fui embora. Depois eu perguntei, vem cá, as pessoas procuraram? Ela disse para mim, 2 pessoas. A igreja lotada, 2 pessoas procuraram ela para dizer, olha, eu quero contribuir nisso aí. Eu quero dar o meu quinhão, eu quero dar a minha parte, eu quero honrar Deus com os meus bens, para que haja mantimento na casa do Pai. 2 só. As outras foram embora. Consideram a mesa do Senhor desprezível. Consideram as coisas de Deus de só menos importância. Você compreende? Aí o resultado qual é? Portas fechadas. Deus diz, olha, felizmente, né? Os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, serão desmerecidos. Então quando você não se empenha, quando você não vive a realidade da igreja, quando você não se empenha para trazer o mantimento da casa de Deus, que não é o mantimento do pastor, é o mantimento da casa de Deus, você está desprezando Deus. É tratar Deus com desprezo, é tratar Deus com desdém. É você considerar a mesa do Senhor desprezível. E Deus estava reclamando disso. Uma pessoa que tem agiasmo, uma pessoa que tem respeito religioso, ela age para com Deus de uma maneira diferente do que esses sacerdotes de Malaquias aqui agiram. Volte lá em Malaquias, por favor, vamos voltar lá. Malaquias capítulo 1,
Vamos continuar um pouquinho mais. Versículo 13. Ele diz assim: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, as pessoas dizem: oh, que canseira, oh, que coisa chata, oh, lá veio o pastor falar de oferta, oh, lá veio o pastor falar que tem que pagar a conta de luz, que tem que pagar a conta de água, que tem que pagar o programa de rádio, oh, lá veio o pastor falar que tem que pagar o aluguel da igreja, oh, eu não queria ouvir essas coisas, que canseira, que enfado, eu queria só ouvir falar que eu sou mais do que vencedor, que eu sou um predestinado, que o maligno não me pode tocar, que o meu nome está no livro da vida. Oh, mas essas coisas aí me dão canseira, me dão enfado. Olha só. E ainda dizeis: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Aceitaria eu isso da vossa mão? Você vê Deus reclamando: diz, vocês estão me oferecendo aí um animal dilacerado? Aquele animal que foi dilacerado, veio um outro animal, devorou, arrancou as entranhas do animal, está lá perdido, já está apodrecendo, vocês trazem para mim isso aí? Vocês oferecem para mim o coxo? Vocês oferecem para mim um animal doente, um animal enfermo? É assim que vocês fazem a oferta de vocês? E Deus está dizendo: aceitaria eu isso das vossas mãos? Quantas vezes as pessoas têm feito exatamente isso na obra de Deus? A indiferença, meus irmãos, é oferecer o dilacerado. Aquela pessoa que vê a necessidade premente, Deus está falando, Deus está exortando, Deus está conclamando a igreja, e a pessoa se faz de surdo. Entra por aqui e sai por acolá. Ela fica indiferente, ela não quer saber de nada. Ela quer somente o venha a nós. Quando chega na parte ao vosso reino, ela diz: não, ao vosso reino nada. Eu só quero venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Ela só quer receber de Deus. De Deus ela quer saúde, prosperidade, anjos acampados em redor, guardando, protegendo. Ela quer portas abertas, ela quer que Deus prospere, abra a porta de emprego, faça ela montar uma empresa, aumente a sua renda, o seu salário. Mas na hora de honrar Deus, aí quer oferecer o dilacerado, quer oferecer o coxo, quer oferecer o enfermo. Considera a mesa do Senhor desprezível. Não se preocupa com as necessidades da igreja, com as necessidades da casa de Deus. É como aquele filho que tem um pai que depende dele, né? E o pai está ali sob os cuidados dele, e eles ficam completamente diferentes das necessidades do pai. Deixa o pai entregue a sua própria sorte, coloca o pai num asilo lá, e deixa lá a coisa correr frouxa. Um filho que ama o pai não procede desta forma. Um filho que ama a Deus não pode ter esse tipo de comportamento. Uma pessoa que tem santificação, uma pessoa que tem agiasmo, ela tem respeito religioso, ela respeita Deus, ela não trata Deus como mendigo, ela não fica chateada porque a igreja tem que pedir oferta para que haja mantimento na casa do Pai. Ora, este foi o método que Deus determinou. Deus disse que a igreja dele tem que ser mantida desta forma, através dos dízimos e através das ofertas trazidas por quem? Pelo seu povo. Você se considera povo de Deus? Sim ou não? Então é você que tem que trazer. Não é o vizinho aqui do lado, que é idólatra, que é católico, devoto do Espírito Santo. E mesmo sendo idólatra, mesmo sendo católico, um dia entrou aqui nessa igreja e disse: olha, alguma coisa tocou no meu coração, eu quero dar a metade do aluguel de vocês. E deu. Idólatra, meu irmão. Sem conhecer Bíblia, sem ninguém pedir. Disse o homem, já faz alguns anos, entrou aqui e disse: olha, eu quero, alguma coisa me tocou, quanto é o aluguel de vocês aí? Eu quero dar a metade do aluguel de vocês. E deu o cheque. E aqueles que amam a Deus, eu nunca vi nessa igreja, uma pessoa que diz que ama, chegasse um dia para mim e disse: pastor, esse mês Deus tem me dado tantas coisas, sabe? Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado paz, Deus tem me dado livramento, Deus tem me dado uma renda, um salário. Olha, pastor, estou sentindo de Deus. Eu sozinho vou dar a metade do aluguel, vou pagar o aluguel. Eu nunca vi isso aqui acontecer. Vi com um idólatra de fora. Como é que você imagina que Deus vê isto? Como é que você acha que Deus contempla essas coisas? Da maneira que ele contemplou esse sacerdote aqui, ó. Se eu sou o Senhor,
O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Por que vocês não me honram como pai? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Deus está dizendo, vocês não estão me respeitando. E os sacerdotes disseram, ó Senhor, em que nós desprezamos o teu nome? Em que nós não estamos te respeitando, sabe? Nós não estamos vindo aqui, não estamos louvando, não estamos glorificando, não estamos batendo palma, não estamos dizendo eu sou mais do que vencedor, não estamos ouvindo a palavra, o Senhor quer mais o que da gente? Dizendo, vocês estão me desprezando quando vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo. Vocês estão profanando. Vocês ainda perguntam em que havemos profanado? Quando vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível. Quando vocês consideram essas coisas de somino importância. Agora, vamos ver Deus reclamando dos dízimos, né? Capítulo 3 de Malaquias. Capítulo 3, versículo 8. Deus pergunta assim: roubará o homem a Deus? E Deus responde: todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Na realidade, no texto hebraico, a palavra não é roubais, a palavra é enganará o homem a Deus. Aqui na nossa tradução botou roubar, e há pastores que sentem prazer de usar essa palavra. Você está roubando. Quando você não está dando a oferta que deve dar, o dízimo que deve dar, na tua testa está escrito assim, ladrão. Só Deus vê. Não, isso é mentira. Não pode um filho roubar o pai. Você sabe que um filho não pode roubar o pai. Se um filho teu, por exemplo, se o meu filho se apossar de qualquer coisa minha, do meu dinheiro, ele me enganou, mas ele não me roubou, porque o que é meu é dele. Né? Nem juridicamente, né, doutora Judite, não pode um pai dar parte de um filho, meu filho me roubou, não existe isso. Né? No código não há essa possibilidade, não tem essa coisa de filho roubar o pai. É o caso aqui. Você vê que todo o contexto é em cima do quê? Maldito seja o enganador, maldito seja isso, maldito seja aquilo. Por isso que ele diz, enganará o homem a Deus, todavia vós me enganais. E dizeis, em que nós te enganamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Sabe aquela pessoa que está sempre dando um jeitinho? Eu conversei com uma pessoa crente presbiteriano, não sei quantos anos, e ele estava passando uma crise enorme, a empresa dele indo de mal a pior, e ele conversando comigo, não entendia porquê, não sabe o que estava acontecendo aquilo. E eu perguntei a ele assim, você tem sido fiel a Deus? Você é fiel a Deus nos teus dízimos? Ele disse, bom, sou. Mas quando ele disse, bom, sou, eu já vi que não era. Esse bom, sou, eu digo, não é. Eu digo, como é que você dá os teus dízimos? Ele disse, não, veja só, eu tenho a minha empresa, né? Aí eu estipulei um prolabore para mim, uma retirada. Aí eu dou o dízimo da minha retirada, olha que malandragem. Ele não dava o dízimo do que a empresa rendia. Compreendeu? Por exemplo, a empresa rende no mês 30 mil reais, deu 30 mil de lucro. Ele dizia, não, eu vou estipular para mim um prolabore de 5 mil reais. Eu vou retirar por mês 5 mil para mim. Vou dar dos 5, não dos 30 que rendeu. Eu disse, olha, por isso que a tua empresa está indo de mal a pior e pode fechar as portas. Enganando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Enganando Deus. Tem gente que engana Deus, tem gente que... Olha, a Bíblia diz que os dízimos tem que ser a primícia. A primeira coisa. Antes de você pagar qualquer compromisso teu, primeiro Deus. Olha, aqui é de Deus. Depois vamos ver o resto como é que fica. Tem gente que não faz isso, primeiro paga tudo quanto é conta, e ainda chega no final e diz assim, sabe de uma coisa? Não está dando para pagar as contas, Deus, pegar emprestado, tá certo? Um dia eu presto conta com o senhor não entende, né? Vou usar o teu dízimo, e pega emprestado, diz que está pegando emprestado, meu irmão. Só que é um empréstimo que não paga nunca, né? Então erra duas vezes. É. Aí ele diz assim no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a igreja, né? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa o quê? Daqueles que honram a Deus com os dízimos, com as ofertas, repreenderei o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra? A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, por vossa causa, por causa da tua fidelidade, porque você está me honrando, porque você está me respeitando, porque você está trazendo o mantimento da minha casa, eu repreenderei o devorador. O que é esse devorador aqui? Será que é o diabo, o demônio nos ares? Não. Esse devorador aqui, meus irmãos, são aquelas coisas que acontecem e que por vezes deixam as pessoas numa situação difícil. Às vezes a pessoa ganha um bom salário, tem uma boa renda e ela nunca consegue ter nada na vida. Você já ouviu pessoas que dizem assim, mas não é possível, o dinheiro que eu ganho, olha, era para eu ter um telefone, era para eu ter um automóvel, mas eu não consigo ter. Sempre um imprevisto, sempre uma coisa, sempre outra, e o meu dinheiro parece que desaparece. É aquela pessoa que recebe o salário, aí vai no supermercado, faz as compras, ou eu vou fazer as compras para o mês inteiro, compra as compras para o mês inteiro. Compra para 30 dias, com 10 dias. Já acabou o óleo, o feijão já acabou, mas como é que pode? Eu comprei tantos quilos, sabe? Às vezes a empregada gastou, a gente levou, estragou, e você, mas não é possível? Como é que é possível isso? Esse devorador aqui, meu irmão, às vezes são aqueles prejuízos, sabe, que surgem de repente. De repente você vai com o teu carro na rua, vem outro de lá e bimba, bateu em você. Você está todo certo, o sujeito está todo errado. Ele diz, olha, eu sinto muito, eu bati, meu carro não vale nem R$1.000 e eu não tenho dinheiro para pagar o teu também. E você tem que ficar com prejuízo. Queima a geladeira, queima o fogão, queima a televisão, sabe, é um prejuízo atrás do outro e a pessoa está sempre endividada. Às vezes são doenças e a pessoa fica lá cheia de dinheiro, com dívida na farmácia, dinheiro com consulta médica e vai para... Isso é o devorador? E Deus está dizendo, olha, por vossa causa, porque você está sendo fiel, porque você está me honrando, porque você está me respeitando nesta área, porque você está trazendo o mantimento da minha casa, eu vou repreender tudo isso da vossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? No capítulo 2 de Malaquias, desse mesmo livro que nós estamos, para a gente terminar a mensagem. Malaquias 2, versículo 1. Agora Deus diz assim, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Olha só, no velho pacto, na lei, na velha aliança, as maldições vinham, né? Vinham as maldições sobre as pessoas quando ela não honrava a Deus nesta área. Mas neste novo pacto, de melhores e superiores promessas, não vem maldições, porque Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Mas nesse novo pacto, quando nós não honramos Deus nessa área, o que acontece? As bênçãos de Deus ficam retidas, as portas ficam fechadas. Não vem maldições, mas bênção retida, portas fechadas. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, como é que você tem procedido nesta área? Você tem considerado a mesa do Senhor desprezível? Você tem trazido animal cego, animal coxo, animal doente? Como é que você tem tratado Deus nesta esfera? Como é que você tem se comportado diante das necessidades da casa de Deus, da obra de Deus? Você tem tido zelo pela igreja? Você tem tido preocupação? Nós temos uma responsabilidade. Esse ministério tem que pregar esta graça, tem que anunciar este evangelho. Ninguém anuncia, ninguém prega. Deus nos revelou, Deus nos deu a responsabilidade, como Ele deu a Paulo há quase 2000 anos atrás. Paulo recebeu a responsabilidade de sair pregando o evangelho da graça ao gentio. Deus concedeu a esse ministério essa responsabilidade. Você tem pensado nisto? Você, quando vem à igreja, você diz, poxa Deus, eu tenho que levar mantimento para a tua casa, eu tenho que levar a minha oferta de amor, eu não posso levar animal coxo, animal doente, animal cego, eu tenho que levar o melhor. Olha, eu quero, Deus, sempre levar mantimento para a tua igreja. Ou para você isso é indiferente? Você nem se preocupa com isso. Como é que você tem procedido nisso aqui? Medite sobre isto.
Isso faz parte de uma vida santificada. E a palavra diz: sem santificação, sem respeito religioso, sem dar honras a Deus, considerando a mesa do Senhor desprezível, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus galardoar, ninguém verá Deus prosperar, ninguém verá Deus trazer provisão sobre a sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus.